Fala jovens, meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos fazer a análise técnica de Bitcoin e eu vou explicar os motivos pelos quais eu acredito que se iniciou uma correção um pouco maior e que a gente pode talvez aproveitar este momento de corrigida para comprar Bitcoins a preços cada vez melhores, tá? Antes de uma continuação de movimento de alta de longo prazo. Então nós estamos numa visão macro, pegando uma visão macro do preço do Bitcoin, nós no longo prazo estamos continuando subindo em um movimento de alta de longo prazo, tá? Então a tendência do Bitcoin é continuar subindo, uma vez que ele a cada 4 anos se torna mais escasso. E hoje eu vou colocar quais são os motivos pelos quais eu acredito que a gente pode corrigir bastante este mês ou no mês de julho, antes de uma continuação de uma alta e fazendo com que o Bitcoin possa buscar os $12.500, 15 mil e até os 20 mil dólares ainda este ano, até o final deste ano, caso esse movimento se concretize, tá? Então, pessoal, é o seguinte, no Bitcoin, então, na análise do Bitcoin, a gente estava falando que a gente poderia acreditar em uma alta até os 10 mil dólares e ter uma correção, mas ele começou a corrigir antes, tá? E numa visão semanal, então, cada candle desses aqui que você está vendo representa uma semana, tá? Nós estávamos em uma continuidade de alta de pelo menos aí 19 semanas, aliás, 16 semanas, tá? 112 dias, mais precisamente. Então, em fevereiro desse ano, o Bitcoin começou a subir, semana após semana, alta cada vez maiores, e teve algumas semanas que ele teve uma pequena correçãozinha, uma lateralizada. Então, basicamente, ele lateralizou poucas vezes e está em continuação de alta, tá? Bom, entendendo que estamos nessa tendência e olhando na análise do semanal, a gente estava vendo há muito tempo que o preço do Bitcoin ele estava numa visão de sobrecompra, ou seja, estava muito esticado, o preço muito alto, né? Então ele em dado momento teria que iniciar a sua correção. E aí o pessoal me perguntou, Augusto, ele caiu dos 8.800 dólares para 7.800. É hora de comprar? Na minha opinião, não. Por quê? Quais são os motivos pelos quais eu acredito que ele não vai parar no 7.800 e continuar subindo antes de uma correção maior? Porque apesar do mercado não ser previsível, o mercado ser imprevisível, o sentimento do mercado dá pistas. O sentimento, o gráfico, a análise técnica, ela é uma representação do sentimento do mercado. Então, o que aconteceu no passado pode sim ter alguns momentos de referência para o futuro. O resultado passado pode ser não o mesmo do resultado futuro, ou o resultado futuro pode ser não o mesmo do resultado passado. Porém, as características de movimento de onda são sim previsíveis, porque o sentimento do mercado é baseado no sentimento humano, e o sentimento humano, na minha opinião, é um sentimento previsível. Quando está muito alto, está todo mundo otimista, geralmente as pessoas começam a vender, quem tem os maiores valores, né, para começar a embolsar os seus lucros, e acontece uma queda, uns dumps, tá? Então começa a ter uma galera vendendo seus ativos com medo de perder os seus lucros, né? Para garantir os seus lucros, eles começam a vender e aí começa um efeito em manada decrescente, e isso é a famosa correção, tá? Então o que acontece? Quais são os motivos e por que eu acredito que ele vai continuar corrigindo? Primeiro, porque quando o Bitcoin ele tem movimentos de correção, geralmente a correção dele para uma continuação de alta, tá, é geralmente de 35%, entre 25% e 30%, tá? Então, se a gente colocar aqui 30%, tá, ele vai bater exatamente naquela que eu acredito que será principal suporte em caso de uma correção maior, que seria os 6.200 dólares ou 6.150 dólares, tá? Então eu acredito que ele poderia fazer um movimento de continuação de alta, primeiro com mais algumas semanas em queda, tá? Mais algumas semanas caindo e corrigindo, tá? Podendo fechar um mês de correção ou pelo menos um mês e meio de correção antes dele começar a pegar um movimento ou uma lateralização, começar uma zona de acumulação e começar a subir, tá? Então eu acredito que a gente teria que aguardar a formação de uma cunha de alta, tá? Tocando num suporte, seja ele 6.800 ou 6.200,
para ele ter um impulso de alta. O que é a cunha de alta que eu estou falando e por que eu sempre utilizo ela como referência para tomar as minhas decisões de compra de Bitcoin? Eu sempre compro Bitcoin sempre em suporte e sempre ao final de uma cunha. Essas cunhas, elas geralmente são o quê? São uma amostragem de que a força vendedora, que no caso dessa cunha de alta, tá? Que é na força vendedora, ela vem se condensando, se amassando até que chega um ponto em que o volume cai o suficiente até que as pessoas comecem a acreditar que o preço está muito barato e comecem a comprar, e aí ele dá uma guinada para cima. Quando isso aconteceu? Várias vezes no ano passado, por exemplo. Se a gente pegar como referência o mesmo suporte que eu estou falando, que poderia ser o mais importante para nós neste momento, ele aconteceu no ano passado inteiro, tá? Então teve várias cunhas de alta naquele período do ano passado, por mais que caiu 80% do preço do Bitcoin, tá? Teve várias dessas cunhas, e tu vai ver que todas as vezes que essa cunha tocou o fundo, né, o suporte de 6.200, ele tocou e continuou um movimento de alta. Ele começou a tentar subir novamente, tá vendo? Então ele teve as cunhas, tá? As cunhas se fechavam. No final da cunha tá todo mundo deprimido, querendo se atirar das pontes, né? Então esse é o momento de você comprar, porque esse sentimento do mercado ele sempre se repete. Como é que eu sei disso? Porque eu acompanho grupos do Telegram e WhatsApp e as pessoas sempre falam a mesma coisa. Quando tá todo mundo falando, eu vou comprar, eu vou esperar uma correção, aí cai, sei lá, 5%, chegou a correção, vou comprar. Não, velho, tu tem que ter uma visão macro, tu tem que ver numa visão macro que isso não é uma correção realista, não é uma correção que é saudável. Correção saudável no Bitcoin é entre 25% e 30% de correção. É 25%, 30% de queda, 35% de queda, 50% de queda. Aí tem uma galera, um grupo de pessoas que fala que, mas 2017 ele não corrigiu, porque 2017 eu lembro, eu comprava, eu dobrava meu dinheiro em um mês e tal, e papapá, e papapá. Então vamos olhar para o passado do Bitcoin, vamos pegar no semanal mesmo, vamos continuar no gráfico semanal, e nós vamos ver que sim, tivemos correções em 2017 que foram tenebrosas para uma continuação de uma alta. Então, em 2017 começou aquela folia toda de subir e muita gente começar a entrar no mercado de supetão, né? E o que acontece? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, janeiro de 2017. Então começou a subir, teve uma alta, certo? Primeira correção que aconteceu em janeiro, aconteceu em 2017. 37% de queda, de correção, antes de continuação de alta, tá vendo? Então isso aqui, ó, é 37% de queda, velho. É 37% de queda. Não é 10%, não é 5%, não é 2%. Porque tem gente que é tão afoito e tão ansioso com a questão de ganhar dinheiro, entrar no mercado e tal, que, cara, cai 10%, o cara acha que é uma correção. Claro que tem correções de 10% em continuação de alta, como neste caso aqui. Tem, tá? Tem correções de 10%. Mas o normal, o comum do Bitcoin é corrigir 30%, 20%, 30% para uma continuação do movimento de alta. Outra correção em 2017 que teve, 12 de junho de 2017 até julho de 2017, ou seja, um mês, tá? 28 dias de correção, ele caiu 36% antes de continuação de alta, e isso era em 2017, onde você dobrava o seu dinheiro a cada mês que passava. Outra correção que teve, mas no final do ano não teve, depois da metade do ano só subiu. Então vamos lá, vamos olhar o gráfico do Bitcoin que não deixa a gente mentir. Ó, teve aqui ó, teve 35% de correção antes da continuação do movimento de alta por 21 dias em agosto de 2017. Mas em novembro, novembro também teve. Novembro teve uma semana, mas foi uma semana tensa, porque foi uma semana de 30% de correção para uma continuação de uma alta. Então, sim, não tem essa conversa de que vai só subir, vai só cair, ou vai só... Entendeu? Não tem essa conversa. O gráfico mais importante para o contexto todo, quando você quer tomar as melhores decisões, é você usar o semanal. Claro que pode ficar por semanas num preço sobrecomprado no MFI e no RSI estocástico e na força relativa, pode ficar semanas, como foi nesse caso aqui, ficou praticamente meses, né? Ficou basicamente, quando chegou um momento bom de compra, chegou aqui, ó, 18 de fevereiro até agora, 3 de junho, estava um excelente momento mesmo, que estava sobrecomprado,
ainda estava dando muito lucro, tá? Ainda continuava subindo. Mesma coisa o MFI, que é o fluxo monetário indexado, que é o sinal técnico mais importante aqui desses três, tá? Tem o RSI, tem o estocástico e o MFI. Para mim, o MFI é o melhor porque ele adiciona o volume financeiro junto, indexado com o RSI, ele aponta uma zona de venda. Então, quando está vermelho isso aqui, seria um bom momento de vender. Claro que se você vendesse, mesmo que isso aqui esticado no semanal, você teria deixado de ganhar dinheiro. Por isso que você não utiliza só o gráfico semanal, nem só o mensal, nem o diário. E nem o de 4 horas, você utiliza eles todos numa visão macro, você vai oscilando entre eles e vai ter uma visão macro. Outro detalhe importante, geralmente um candle ele não acompanha sozinho, ele não fica sozinho e no outro mês ele continua, tá? Pode continuar tendo uma alta agora no próximo mês? Pode acontecer, só que isso seria muito fora da normalidade do movimento, tá? Pode acontecer? Pode tudo acontecer, pode cair um meteoro na Terra aqui e eu morrer agora nesse exato momento, tá? Ninguém garante nada. Porém, o natural, o saudável deste mercado são movimentos de correção em continuação de alta antes de uma continuação de alta, tá? Então, esses momentos, esses times, a gente tem que ter noção que eles existem e a gente não pode achar e acreditar que o ativo vai só subir, que você não vai ter mais chance de comprar a 6 mil dólares, a 5 mil dólares, tá? Pode ser mais difícil, quanto mais fundo descer, mais difícil, mais resistência da força compradora ele vai sofrer numa tendência altista, porém a gente sabe que vai acontecer as correções, elas são saudáveis, naturais, e a gente precisa delas para acumular os nossos pilas e fazer os DIN, beleza? Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Quase que eu esqueci os alvos, né? Quase que eu esqueci. É que eu tô muito ansioso hoje, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou só marcar aqui pra nós os alvos ali, que são basicamente os mesmos que eu postei no vídeo passado, tá? Então 7.500 seria uma compra parcial pra quem tá com medo de perder uma alta, tá? Mas eu não acho vamos dizer, desses 3 alvos que eu vou colocar aqui, dos 4, eu vou colocar o de 5.800 também, que é um bom alvo. Quanto mais profundo, mais seguro, menor o risco de queda. Ou seja, se você comprar aqui, o risco de você cair até aqui e continuar caindo é menor. Então é uma compra mais protegida, tá? Com uma tendência de você ter lucro mais forte. Então, quanto mais profundo, quanto mais barras aqui ela ficar rompendo, melhor para você comprar com menos risco de ter prejuízo e conseguir aproveitar uma continuação de uma alta. Então, o que eu ficaria observando neste momento, tá? Eu observaria se ele não produzisse uma lateralização por muito tempo aqui e pudesse esticar, tá? E sim, ele começar a cair e entrar em uma cunha de alta. Tá? Então, se ele começar a andar e se apertar no preço até bater num suporte forte que a gente falou aqui, que entre 6.200, 6.800, aí sim você compra parcial ou compra total e pode ter um lucro forte caso o mercado continue na tendência altista. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e agora a gente se vê no próximo vídeo, depois que eu voltar do Chile. Lá no Chile eu vou fazer alguns vídeos, mas vai ser vídeos mais caseirão, assim, que eu vou só comentar. Não vai ter edição, tá? Esse de hoje provavelmente também não vou conseguir fazer edição, porque eu tenho que fazer todas as minhas malas aqui. E eu tenho que levar o de todos os brasileiros, o nosso Bitcão. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!